Bom dia, tudo bem com vocês? Espero que sim. Comigo está tudo bem também. Temos passado esse tempo aí bem difícil. Difícil sim, né, gente? A gente está aproveitando esse tempo também para reflexão. Eu, pelo menos, tenho buscado ao Senhor. Nesse período de quarentena, já li o Novo Testamento, reli o Novo Testamento de novo, inteirinho. E fiz outras leituras, acompanhados, assim, alguns cultos de pastores na internet, além do pastor Honório, claro. Então, assim, tem sido um momento de muita reflexão, de edificação e convívio familiar. Deus tem nos dado esse presente aí. Espero que vocês também estejam aproveitando esse tempo também no convívio familiar. Para mim é um prazer estar aqui novamente, estudando a Palavra de Deus, um pouco da Palavra de Deus. Nós sabemos que a Palavra de Deus é alimento para a nossa alma, é refrigério, ela é tudo para nós, né? Então eu quero que você se aquete aí agora, pegue sua Bíblia, se possível. Eu gosto muito desse movimento de ir abrir a Bíblia, conferir o que eu estou falando, né? Afinal de contas, é uma aula muito importante, que é uma aula sobre Deus. E nós estamos estudando aí, não é, um tema muito maravilhoso, que é o fruto do Espírito. É o fruto do Espírito na vida do cristão, porque nós temos o Espírito Santo em nós. Olha que maravilhas, nós temos a ajuda dele para termos essas características. Somente no Espírito Santo de Deus que nós temos isso, não é verdade? Lá em Gálatas 5:22, se você puder abrir aí, 5:22, eu acho que vocês já estão sabendo até de cor isso aí. Gálatas, capítulo 5, versículo 22. Amém? Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Amém. Então, a paciência é fruto do Espírito Santo. Todo cristão recebe essa capacidade para resistir às provações com humildade, suportar as tribulações sem ira, tolerar as injúrias com amor, enfrentar as dificuldades da vida sem murmuração. Vocês sabem que murmuração é reclamação, não é? Manter o controle emocional nos momentos críticos e tolerar sem raiva ou recriminação a perseguição. Então, esses momentos agora que nós estamos vivendo, nós estamos ouvindo muito falar sobre controle emocional, que a gente está exercitando aí, né, com esse isolamento social. Isso está bem presente na nossa vida. Então, a gente passar por isso agora com paciência, nós recebemos essa capacidade especial do Espírito Santo. Então, nós podemos definir paciência como uma reação piedosa, controlada e restauradora manifestada diante de situações adversas, como provocações, maus tratos ou períodos longos de sofrimento, certo? Em geral, o cristão paciente, ele não se entrega a explosões de ira e fúria. Ele é tolerante e calmo, mesmo quando é afrontado e aborrecido. A paciência marcou a história de alguns personagens bíblicos. E, em especial, a gente já ouviu falar, um personagem que marcou bem a vida dele foi Jó. Vocês já ouviram falar essa expressão? Fulano tem paciência de Jó. É porque Jó, ele passou por um momento de provação com paciência. Inclusive, o apóstolo Tiago escreveu lá, em Tiago 5,11, dizendo assim, ó, tendes ouvido da paciência de Jó e viste que o fim o Senhor lhe deu, porque o Senhor é cheio de terna misericórdia e compassivo.
Então, os receptores da carta de Tiago, eles estavam enfrentando uma provação. Grandes provações, aliás, sendo explorados, torturados por quem? Pelos ricos ímpios. E Tiago mandou esse conforto para eles, falando que no final Deus iria recompensá-los. Olha que maravilha! Então, quando a gente passa por momentos difíceis e que exige da gente muita paciência, a gente tem que pensar nisso, que Deus vai nos recompensar, certo? E como filhos de Deus, precisamos, olha aqui a primeira lição, precisamos aprender que o quê? A cultivar e aprimorar o fruto da paciência. Ela será o nosso testemunho para os incrédulos. Quando você tem paciência, você está testemunhando para os incrédulos. Não sei se você já viveu essa experiência. Eu já vivi, graças a Deus, né? Eu já pude testemunhar pela minha maneira de agir, tendo paciência, certo? Porque você tem paciência, Deus coloca situações na sua vida para que você exerça paciência. Então, é muito bom quando você ouve isso das pessoas. Nossa, você foi tão calma, se fosse eu teria explodido, não é assim? Então, essa deve ser a nossa marca, pelo menos tentar. Não estou dizendo que todos os momentos da minha vida, né? Mas a maioria, graças a Deus, com a ajuda do Espírito Santo, você respira fundo, é aquela história, né? De contar até 10, respirar fundo, não. Eu vou agir, por quê? Porque essa maneira de eu agir vai dar testemunho da minha fé, né? Diante dos incrédulos, porque os incrédulos, né? Essa virtude de paciência revela o caráter de Cristo na nossa vida. As pessoas vão ver Cristo na nossa vida com o nosso agir. Infelizmente, nós somos impacientes em várias situações da nossa vida. Olha só, vamos pensar um pouquinho aqui, ó. Nós não aguentamos as filas. Quando você vê uma fila grande, você fala, ninguém merece. Não toleramos congestionamentos. A gente está dirigindo, está aquele carro, e a gente está com pressa e buzina, não é? Assim? Murmuramos quando enfrentamos uma provação. Ficamos furiosos se a conexão, olha só, se a conexão com a internet está lenta, a gente já fica sem paciência lá, anda depressa, não é verdade? A gente é impaciente, sim, né? Ficamos incomodados quando o pastor no culto de domingo passa um pouquinho da mensagem, mas olha lá o horário, né, tal, a gente fica incomodado, né? Quando ele avança um pouquinho no sermão dele. Nós somos intolerantes com os erros do próximo. Então, as pessoas erram, a gente não tem tolerância, nossa, né? Às vezes a tolerância da gente é zero. E outros exemplos por aí, não é verdade? Assim como a paciência é um testemunho para os incrédulos, a impaciência é um testemunho contra a nossa fé. Pois ela revela o quê? Um coração que não confia em Deus e na sua providência, certo? Nós precisamos, sinceramente, avaliar o nosso coração, nos arrepender e abandonar o pecado da impaciência. Sinceramente, nós temos que fazer isso. E buscar na palavra de Deus força e o poder para desenvolver a paciência cristã, que é o fruto do Espírito Santo e faz parte do caráter dos filhos de Deus. A gente sabe que pedir paciência é assim, quando você pede paciência, Deus não vai, né, colocar ali, não. Ele vai dar situações na sua vida, vai colocar pessoas para que você possa exercer a paciência. Certa vez, um adolescente, que ele falou, não, ele se sentia irritado, nervosinho, né, e impaciente, e ele falou assim, então tá bom, eu vou buscar de Deus, eu vou orar a Deus, vou pedir para Deus me ajudar a ser impaciente. Sabe o que ele fez? Ele pegou e falou, Senhor, dá-me paciência, e eu quero agora. Olha só, às vezes nós somos assim, né? Senhor, dá-me paciência, e eu quero agora, né? Então, você é um adolescente que sabe esperar o tempo de Deus? Pensa aí um pouquinho.
Você sabe esperar o tempo de Deus? Ou você quer agora? Eu quero agora. Parecendo aquela criança mimada, mas eu quero agora. Como você reage às provocações dos seus colegas? Você dá aquela respirada fundo? Afinal de contas, você é um adolescente cristão. Você recebeu o Espírito Santo. E na sua caminhada cristã, você precisa sim desenvolver a paciência, tá? Fazer esse fruto crescer. Mas eu estou falando de paciência, 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 não tem lá na lista, né? Nós lemos o que é o fruto do Espírito, mas o fruto do Espírito, paciência é o quê? O sinônimo de longanimidade. Vamos pensar um pouquinho. O que significa essa palavra? Longanimidade. Longo. É o ânimo longo. A habilidade de resistir às adversidades. Será que vocês conseguem pensar numa gíria oposta a isso? Uma gíria comum aí, oposta à longanimidade. Eu acho que vocês vão conseguir, não. Essa expressão é um pouco antiga, que eu pensei. É a expressão pavio curto. Já ouviram falar dessa expressão pavio curto? Nossa, mas olha, a ciclana tem um pavio curto. O que significa pavio curto? A característica oposta de uma pessoa paciente. É uma pessoa impaciente, que se irrita com facilidade. O pavio dela é curtinho, no instantinho, não é? Agora, longanimidade é pavio longo. Como eu disse, é contar até 10 numa situação, né? E a longanimidade também faz parte da nossa identidade cristã. Vamos abrir a Bíblia aí? Lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 14. Antes de Timóteo, Tessalonicenses, Timóteo. 1 Tessalonicenses. 1 Tessalonicenses 5:14. Ela faz parte da nossa identidade cristã. As pessoas vão ver o que é Jesus em nós. Eu achei interessante esse versículo. 1 Tessalonicenses 5:14. É Paulo falando, né? Ele falou sobre diversos preceitos, né? Viver em paz, e depois lá no 14 ele fala o seguinte: exorto-vos também, irmãos, a que admoesteis os insubmissos, consoleis os desanimados, ampareis os fracos e sejais longânimos para com todos. Gente, nós temos que ser o quê? Paciente com todos. Você ser paciente com a pessoa que é paciente, que é jóia, que é seu amigo, quero ver você ser paciente, longânimo com a pessoa difícil de conviver. Né? Uma pessoa que a gente sabe, tem pessoas que é mais difícil mesmo, tem um temperamento mais forte. Mas Paulo falou para a gente ser pacientes, que nós sejamos que longânimos com todos. É a nossa característica. Para frente aí, vamos lá em 1 Timóteo. 1 Timóteo deve ser a nossa característica cristã, fazer parte da nossa identidade. 1 Timóteo 1,16. Eu vou até ler o anterior, o 15. Amém, irmãos? Fiel é a palavra e digna de toda aceitação que Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Isso aqui é Paulo falando, então ele falou, eu sou o principal, Jesus veio para me salvar, certo? E eu, Márcia, também, Jesus veio para me salvar, e essa palavra é fiel. Mas por essa mesma razão, me foi concedida misericórdia, para que em mim, o principal, evidenciasse Jesus, que em mim a principal,
Jesus fosse evidenciado na minha vida. A sua completa, para que em mim se evidenciasse Jesus Cristo, a sua completa longanimidade e servisse eu de modelo a quantos hão de crer nele para a vida eterna. Olha só, gente, evidenciar Jesus na nossa vida. E a gente vai servir de modelos para aqueles que vierem a crer em Jesus. Não é maravilhoso isso? Certo? Quando somos renovados pelo Espírito Santo, recebemos essa capacitação, que nos ajuda a reagir de forma controlada e equilibrada, como nós já vimos que é paciência, né? Às situações tensas do dia a dia. E o adolescente cristão não deve ficar irritado, irado ou impaciente com seus pais, com seus amigos, com seus vizinhos e outras pessoas, nem mesmo diante das circunstâncias difíceis e provocativas, certo? Então a gente não deve ficar irritado. Eu vou dizer assim, por tão pouca coisa, né? Porque quando vem situações igual essa que nós estamos vivendo agora, eu falo, meu Deus, o que está acontecendo? Parece que o mundo está de cabeça para baixo, e é o mundo inteiro onde você... Não é assim? Existem situações que a gente não pode perder a paciência com nada, certo? Amém. O fruto do Espírito garante a calma e tranquilidade necessárias. Se eu tenho o Espírito, eu tenho essa calma necessária. O melhor jeito para desenvolver a paciência é pensar no modo como Deus age conosco. Como Deus age comigo? Deus é compassivo, Ele é clemente, Ele é misericordioso, Ele é fiel, Ele é amoroso, Ele me ama. Então vamos pensar um pouquinho como é que Deus nos trata. Vamos abrir Mateus capítulo 18, versículos 21 a 35. Mateus 18, 21 a 35. E quando a gente fala Mateus, a gente fala dos evangelhos, né? E como Jesus, como foi o ministério de Jesus, Jesus ensinava, ele pregava, ele curava. E aqui ele estava ensinando. Jesus ensinava através de parábolas. E aqui ele estava ensinando como se deve tratar um irmão culpado, né? E Pedro, que era meio afoito, chegou para Jesus. Amém? Abriram aí? Mateus 18, 21 a 35. Amém. Então Pedro, aproximando-se, lhe perguntou, Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim que eu lhe perdoe? Até 7 vezes? Respondeu-lhe Jesus, não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Aí, por isso, o reino de Deus é semelhante a um rei que resolveu ajustar contas com seus servos. E passando a fazê-lo, trouxeram-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. Não tendo ele, porém, com que pagar, ordenou o Senhor que fosse vendido ele, a mulher, os filhos e todo o que ele possuía, e que a dívida fosse paga. Então o servo, prostrando-se reverente, rogou, sê paciente comigo, e tudo te pagarei. E o senhor daquele servo, compadecendo-se, mandou-o embora e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 denários. E agarrando-o, sufocava, dizendo, paga-me o que deves. Então o seu conservo, caindo-lhe aos pés, lhe implorava, sê paciente comigo e te pagarei. Ele, entretanto, não quis, antes indo-se, lançou na prisão até que saldasse a dívida. Vendo os seus companheiros o que se havia passado, entristeceram muito e foram relatar ao seu senhor tudo o que acontecera. Então seu senhor, chamando-o,
lhe disse: servo malvado, perdoei-lhe aquela dívida toda porque me suplicaste. Não devias tu igualmente compadecer-te do teu conservo, como também eu me compadeci de ti? E indignando-se o seu senhor, o entregou aos verdugos, até que lhe pagasse toda a dívida. Assim também meu Pai vos fará, se do íntimo não perdoardes cada um do seu irmão. Olha, essa parábola fala muito ao nosso respeito. Vamos interpretar um pouquinho aqui. Um rei resolveu ajustar contas com seus servos. Quem que é esse rei? É o próprio Deus. Quem que são os servos? Somos nós. Quem são os conservos? As pessoas que estão ao nosso redor, não é? Então, a diferença entre as dívidas, ela é o quê? Ela é gigantesca. Vou ler aqui, ó. Naquela época em Israel, um denário era pagamento normal de um dia de trabalho. Denário, um dia de trabalho. E um talento era composto de 600 denários, cerca de 2 anos de trabalho, certo? Ou seja, 100 denários não seria uma quantia insignificante. Não era uma quantia insignificante, equivalia a vários meses de trabalho. Mas, no entanto, em relação aos 10 mil talentos, ela era irrisória, se comparasse ali. Então, veja bem, essa parábola, ela descreve a gente quando nós somos impacientes com os outros. Por quê? Deus nos perdoou muito mais, certo? Todos os dias nós somos tentados a ser impacientes com as pessoas. Todos os dias nós somos tentados a ser impacientes com os vizinhos, com os amigos, com os amados, não são assim? Nossas faltas e nossos fracassos diante de Deus são bem mais do que essas coisas do nosso dia a dia, certo? E os nossos pecados diante de Deus são bem mais graves, certo? E Deus nos perdoa, o Pai nos perdoou, certo? Então, nós devemos ser pacientes com as pessoas que nos rodeiam, com as fraquezas das pessoas, com os erros das pessoas, porque nossos erros são muito maiores, certo? E Deus nos perdoou da maneira que nós somos. Deus não desistiu de nós. Eu sempre falo o seguinte, Deus me ama tanto, que até hoje Ele não desistiu de mim. E nunca vai desistir, porque Ele é amoroso, Ele é compassivo, Ele é tolerante, Ele é clemente, né? Mas e nós? É igual a oração do Pai Nosso. Deus nos perdoa para nós perdoarmos quem nos ofende. Senão eu não posso nem fazer aquela oração. É claro, gente, que eu não estou dizendo aqui que ter pavio longo não significa ignorar as provocações. Às vezes nós somos provocados sim, e não é fácil não, ou ser indiferente às pessoas que provocam, mas é a maneira como nós respondemos a essas provocações. É controlar, aquilo que eu falei, controlar o nosso temperamento. Mesmo quando nós somos injustiçados, nós temos um exemplo de Jesus. Jesus ele foi, lá em 1 Pedro, fala que ele foi ultrajado, ele foi humilhado, mas ele entregou para Deus, porque Deus é soberano. Ele sabia que Deus ia fazer justiça. Lá também em Romanos 12, 19, fala o seguinte, que a Deus pertence a vingança. Às vezes tem coisas que realmente é uma injustiça. E a gente fica até, mas entrega para Deus. Tem coisa que a gente não adianta nem tentar resolver. Põe na conta de Deus, que Deus sabe no tempo certo de resolver essas provocações, essas injúrias e essas injustiças, certo?
Aí você pode falar o seguinte, eu sou desse jeito. Sou desse jeito mesmo, não tem jeito, meu temperamento é forte, na minha casa todo mundo é assim, a gente tem um pavio curtinho, a gente já parte para cima. Mas esse é um pecado, é um hábito pecaminoso que Deus, não agrada a Deus. Porque o fruto do Espírito é o quê? Longanimidade. Então, todos os dias, a gente tem que lutar e buscar essa paciência na nossa vida, certo? E perseverar. E eu quero convidar vocês essa semana a colocar a paciência em exercício. Eu quero que você pare para pensar, quando você está aí no seu dia a dia, dentro da sua casa, que agora vocês estão em casa, convivendo com irmãos, tem irmãos mais novos, tem mais velhos, diferença, não é? Eu quero convidar você a colocar em prática a paciência essa semana. Mas vai ser difícil. Eu não, eu vou para o meu quarto e fico lá. Não, eu quero que você peça a Deus, no momento que você achar, nossa, mas agora, não, Senhor, me ajuda a ter paciência. Me ajuda a viver essa situação, me ajuda. Começa essa semana. Eu te garanto que a sua vida vai mudar. Porque essa pessoa que irrita à toa faz mal para... Quando a gente irrita facilmente, faz mal para a gente primeiro. Depois ainda vai fazer mal para as pessoas que estão ao nosso redor. Porque é pecado, né? Outra coisa, eu vou fazer um desafio para vocês. Eu quero que vocês façam uma pesquisa familiar. Vocês vão fazer uma pesquisa dentro da casa de vocês. Vocês vão sentar com os pais de vocês e vão fazer a pergunta: vocês me acham um adolescente impaciente? Um adolescente impaciente? Mas eu quero que vocês façam com humildade. Escutem com humildade as respostas da família de vocês. E se precisar, peçam perdão. O perdão, ele é curador. Ele cura. Certo? Um dos momentos que nós estamos vivendo agora, que eu vejo muito claro, eu fico até emocionada em falar isso, eu vejo Deus curando as famílias. Eu estou vendo muito isso. Eu estou vendo casais se voltarem um para o outro. Eu estou vendo filhos valorizando mais os pais. Então, faça essa pesquisa familiar, faça essa pergunta. Se precisar, peça perdão. Pergunte em que vocês estão precisando melhorar nesse quesito da paciência. Né? Vocês aprenderam já sobre o amor, que Deus é amor, que a paz excede, não é a ausência de guerra, a paz é a paz interior de Deus, e a longanimidade é o pavio longo. Tenham paciência nos relacionamentos de vocês. Amém? Eu poderia falar mais, mas a lição já está um pouco estendida. Mas eu quero orar pela vida de vocês. Eu estou caminhando ainda na paciência. Já vivi muitos momentos que eu tive que ter muita paciência. Louvado seja Deus. Amém? Feche seus olhos, coloque seu coração sinceramente diante de Deus. Pai, louvado seja o teu nome por esse dia. Obrigado pela tua palavra que nos ensina, ó Deus, nos ensina o quanto nós somos pecadores, o quanto nós precisamos do perdão do Senhor, ó Deus, e nós reconhecemos que somos pecadores. Coloco a vida dos adolescentes mais uma vez diante do Senhor e de seus familiares. Em nome de Jesus, amém. Bom dia para vocês, até a próxima aula, se Deus quiser.